Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, como prometido. Da última vez que a gente conversou, eu falei sobre a videira, né? Jesus diz na sua palavra que ele é a videira e nós somos os ramos, e através de nós ele dá frutos. E eu comentei que esse tipo de árvore, a videira, ela precisa de uma estrutura para que ela consiga crescer e para que ela consiga dar frutos. Então, eu provoquei um pouco vocês sobre a importância de fazer parte, de ter uma estrutura, né? E falei sobre como a videira ela é ligada um ramo no outro, né? Não tem como a gente falar, eu sou só um galho, né? Um galho sozinho, ele não é uma árvore, né? Ele compõe algo. Então, eu vim trazer hoje, através desse título, né? Qual a igreja verdadeira? Para a gente falar um pouquinho sobre como fazer parte dessa videira e dando um outro exemplo que eu vou trazer aqui nas escrituras, tá bom? Então, começando nesse título que também é um pouco impactante, né? Qual a verdadeira igreja? Muitas pessoas têm dúvidas, principalmente pessoas que não seguem, né? Não participam de nenhuma denominação, então por que surge dúvidas? Que provavelmente você conhece umas 3 ou 4 pessoas onde uma falou, olha, a minha igreja é o caminho verdadeiro. Aí a outra falou, não, a minha igreja que é o caminho verdadeiro. E aí você fica totalmente confuso, né? Porque cada igreja tem muitas vezes as suas tradições, tem os seus usos e costumes, e aí você não sabe onde se encaixar, você tem medo muitas vezes de começar a fazer parte de uma comunidade e não se encaixar, não ser aceito. E tem algumas pessoas também que não fazem parte porque já fizeram parte e muitas vezes se magoaram, se machucaram, se frustraram. E aí muitos pensam assim, tanto esses que se machucaram, que já fizeram parte, como aqueles que nunca fizeram. Ah, eu acho que não precisa eu ir em igreja nenhuma, eu seguir nada, porque, como eu falei lá no vídeo, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço as minhas orações em casa, eu tenho um relacionamento com Deus, eu leio a Bíblia, eu conheço a palavra, tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia inteira, então eu e Deus na minha casa já tá suficiente. Só que eu quero dizer para você que não é suficiente, tá? E por quê? Por causa desse texto que eu vou ler aqui para vocês, que está em Mateus 22, no versículo 36, eu vou ler para vocês. Jesus estava ali ensinando, como sempre, né? Tinham ali os mestres das leis, tinha os fariseus, pessoas que entendiam ali das leis de Moisés, né? E aí, olha só, no versículo 36, na verdade no 35 fala assim, ó, um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Perguntou o seguinte para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, então o que Jesus está dizendo aqui? Vamos tentar entender, né? Primeiro ele fala, olha, o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus sobre tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, ele está propondo aqui, o que acho que vocês nunca mais vão esquecer, uma vida em cruz, tá? Então, na cruz a gente tem a parte que é vertical. Então, ele está falando assim, ó, você precisa amar a Deus de todo o seu coração. É um relacionamento entre você e Deus. É um relacionamento vertical. Só que ele fala, existe um segundo mandamento e a gente acha que por ser o segundo, ele é menos importante, mas ele diz aqui nessa palavra, ó, e o segundo é semelhante a ele. Então, tá ali no mesmo patamar, é semelhante ao primeiro. E diz assim: amar o seu próximo como a você mesmo. Então, aqui ele diz um relacionamento na horizontal, um relacionamento interpessoal. E com quem que é esse relacionamento? Não é só com Deus, são com as pessoas, né? Então, é por isso que eu digo que você ter a sua vida só ali vertical, você e Deus, eu já faço minha oração, eu já falo com Ele, eu tô procurando conhecer Ele através da leitura, é incompleto. Jesus disse aqui, é incompleto, tá? Você precisa ter o seu relacionamento com Deus, mas também com os outros. Até porque, vamos parar pra pensar. Você conhece a Bíblia, você começou a ler, e aqui a Bíblia fala, olha, você, até lá nos frutos, né, que eu falei da videira, você tem que ser paciente, você tem que amar, você tem que ser bondoso, manso, né? E assim, com quem que você vai ser tudo isso? Você tem que perdoar. Você vai ser tudo isso com Deus? Não. Você não precisa perdoar Deus, né? Tudo bem, precisa amar Ele. Mas você não precisa perdoar, você não precisa ser paciente com Deus. Então, com quem você precisa ser tudo isso? Com as pessoas que estão à sua volta. Então, gente, tá mais que claro. Você precisa de pessoas para você praticar.
aquilo que você está aprendendo, aquilo que o Senhor fala com você. Mas se eu ainda não te convenci, porque você pode pensar assim, mas eu consigo praticar tudo isso com as pessoas da minha casa, com os meus próximos, não preciso estar dentro de uma igreja para me perdoar, né, para me amar. Então, eu quero ler agora aqui com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz aqui no versículo 27. Paulo fala assim, ó. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Gente, então lembra da videira? Cada um é um galho? Aqui fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros. Olha o que fala aqui no versículo 14, diz assim, ó. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, o que está dizendo aqui? Nós somos membros do corpo e não é um só. É como o nosso corpo aqui. Tem mão, tem pé. E a gente está falando aqui de coisas grandes, mas um corpo, eu não sou da área da saúde, mas para quem é formado de coisas macro, mão, pé, e de micro, né? Células, enfim. Cada um de nós somos um desses membros. E aqui diz que um sendo diferente do outro, ele não pode dizer assim, porque eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo, porque na verdade eu sou um pé. Não. Então, a gente tem que... Vamos começar pensando aqui, tá? Que existem maneiras diferentes, como num corpo, de algumas pessoas pensarem, de algumas pessoas agirem, mas todas elas fazem parte do corpo de Cristo. O que a gente tem que pensar? O que é o primordial para mim entender? Pode ser um membro ali diferente do meu, mas tem que estar ligado ali no cabeça, que é Jesus. E muitas pessoas não vão numa igreja ou deixaram de ir onde eles iam, enfim, desistiram e querem viver agora essa vida só vertical, porque elas estavam ali numa comunidade de pessoas diferentes, de opiniões diferentes, e eles acharam, não, isso daqui não é crente, é isso, né? Aqui tá tudo errado. Porque muitas vezes você vê uma pessoa agindo de uma forma diferente ou sendo, né, diferente de você. E esse não é o ponto. Então, o que você tem que pensar? Mas como que é o relacionamento dessa pessoa? Ela obedece a Deus? Ela obedece o cabeça? E aí eu quero contar uma história pra vocês que acho que vai ilustrar isso de uma forma bem legal. Olha só, vamos imaginar um corpo que vai beber água, né? Então, pra beber água, a gente pega o copo, né? Coloca a água e traz até a boca. Vamos imaginar a conversa da mão com a boca, nessa atitude, nessa ação de beber água. Então, a mão vai falar assim pra boca: Boca, e aí? O que a cabeça tá te falando? Aí a boca vai falar assim: a cabeça tá falando pra mim abrir, pra beber água. Aí a mão fala: nossa, mas que estranho. O cabeça tá falando pra mim fechar, pra segurar o copo. E aí, imagina se elas dissessem: não, então você não tá ouvindo o cabeça, porque ó, o cabeça tá falando pra mim fechar. E você tá falando e o cabeça tá falando pra você abrir. Então você não deve estar escutando ele direito. Mas para pra pensar, gente. Os dois estão escutando a cabeça, né? Para ser feita essa ação, cada um vai agir de uma forma. Um vai abrir, o outro vai fechar. Então é isso. Qual é a igreja verdadeira, por fim? É a igreja formada por membros diferentes, com dons diferentes, com formas de pensar diferentes e até com opinião diferente. Mas todos eles estão seguindo aquilo que o cabeça diz para eles, que é Jesus. Então, comece a procurar algum lugar onde você vai se encontrar, porque é muito importante. A vida em comunidade, em sociedade, todos ali com o mesmo intuito de agradar a Deus, de amá-lo, de colocar em prática a sua palavra, isso te ajuda a crescer espiritualmente também. Então, eu vou falar alguns pontos que você pode observar em alguma denominação para você poder decidir para onde você vai, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é pregado nessa igreja, né? Porque, infelizmente, tem algumas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Porque aonde nós estamos na história? A Bíblia, ela é histórica. Aconteceu várias coisas, tem ali o Velho Testamento. E nós estamos agora aqui aonde o Senhor Jesus veio a essa terra, ele morreu e ele ressuscitou. E nós estamos esperando a volta dele, porque ele disse que ele vai voltar para completar a sua obra de salvação. E essa mensagem de que ele vai voltar, de que ele morreu na cruz
para nos dar o direito da salvação, é uma mensagem que tem que ser pregada, que ele disse: preguem o evangelho a todo mundo. Então nós estamos vivendo esse momento. Então, nós temos que frequentar lugares onde está sendo pregado o evangelho, a salvação, onde está sendo pregado que o Senhor Jesus, ele vai voltar em breve. E aí um segundo ponto que eu quero dizer para vocês é: essa igreja, essa denominação, ela tem que ser cristocêntrica. O que isso significa? Cristo tem que estar no centro de tudo. Tem muitas denominações que às vezes parece que está falando de Deus, que está falando de Jesus, mas ela está colocando o próprio homem no centro. Tudo que é pregado ali é para o seu próprio benefício, para você conseguir algo, para você, às vezes até algo bom, é para você evoluir, sabe? É para você ser uma pessoa boa, uma pessoa santa, mas assim, com qual propósito, sabe? Então, começa a avaliar. Está sendo pregado o evangelho? Cristo é o centro daquilo que é pregado, daquilo que é buscado? E eu acho que com essa mentalidade, com esses dois aspectos que eu falei, já é suficiente para você conseguir definir um lugar onde você pode ir, para que você ouça mais a palavra de Deus, para que você coloque em prática ela com os irmãos e sem a expectativa de que você vai chegar num lugar perfeito. Porque assim, a igreja verdadeira, ela não é a igreja perfeita. Por quê? Porque ela está se aperfeiçoando. Quando ela chegar ao nível perfeito, é quando o Senhor Jesus volta para vir buscar a sua igreja. Então você não vai encontrar um lugar onde todo mundo faz tudo certo. A igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas, mas que estão buscando a perfeição dia após dia. E aí, através dos dons de um ou de outro, um vai ajudando o outro. Ah, um tem o dom de louvar, outro tem o dom de abraçar, outro tem o dom de conversar, de aconselhar. E assim, e é por isso que a gente recebe os dons, não é para nosso próprio benefício, mas é para que a gente possa derramar para os outros. Então a gente precisa estar numa comunidade para que os dons que Deus depositou em nós também sejam derramados para as outras pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.